vez ao vivo aqui no Verdade em Cena, o meu curso online que tem o objetivo de ajudar você, ator iniciante, a sair do zero e começar a entrar em cena como um ator iniciante. Para isso, toda terça-feira, às 8 horas, a gente tem uma aula ao vivo de estudo de cena, criação de personagem, enfim, cada semana a gente tem um assunto. E hoje a gente vai ter uma convidada super especial. Por que essa live é importante? E eu fiz questão de trazer a Carol aqui para a gente bater um papo, daqui a pouco ela está chegando aí. A ideia dessa live, as próximas lives também eu vou fazer isso, de tentar mostrar para vocês que a profissão do ator, ela não é apenas esse lugar de vocês pensarem a atuação, ir por teatro, ir para TV, ir para o cinema apenas, e ficar ali muitas vezes frágil, refém de um mercado que muitas vezes as coisas não acontecem e você fica aí, às vezes desiste, não sabe muito para onde ir se você não está entrando em cena. Então a Carol, que é uma atriz, eu vou trazer ela já já, ela hoje é uma das principais locutoras do país, eu vou falar isso com ela, ela vai explicar um pouco como é que foi todo esse processo dela, dessa atriz dela, de fazer televisão, fazer cinema, fazer publicidade, migrar para a locução. Ela tem um curso hoje, inclusive as inscrições do curso dela estão abertas, a gente vai falar sobre isso também. Ela está com uma turma nova para quem quiser aprender locução, entender como é que funciona esse universo. Então é importante para vocês começarem a sair desse lugar de olhar para a profissão apenas como ser ator, entrar no teatro, na televisão ou no cinema. A Carol tá aí, já vou trazer ela aqui pro nosso bate-papo. Então lembrando o seguinte, galera, quando a Carol entrar, eu vou desativar os comentários para fazer esse bate-papo com ela, para vocês ficarem aqui focados no nosso assunto, e depois eu abro aqui para perguntas e respostas com vocês, para quem tem dúvida, algumas mensagens já chegaram, e aí eu vou colocando aqui as perguntas de vocês, beleza? Então deixa eu trazer a Carol para cá. O que importa nesse nosso bate-papo hoje. Carol, te mandei aí um convite. Me avisa. Aê! Oiê! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então, show de bola. Primeiro eu quero te agradecer demais por estar aqui no Verdade em Cena. Bem-vinda nesse momento onde os meus alunos estão assim, ó, te ouvindo, papel e caneta, que eu falei que você vai mudar a vida deles. Eu falei, a locução vai entrar na vida de vocês. Bem-vinda, Carol. Obrigada, querido. E eu espero que sim, porque mudou a minha. Então eu sou bem incentivadora das pessoas que já trabalham com arte, né, que já têm essa vontade dentro de si de achar um outro mercado que pode ser muito lucrativo e te realizar tanto quanto sem ter que abandonar. Então é só soma, é Sim. muito legal. E eu fiquei muito feliz porque, assim, uma das coisas que eu bato muito na tecla aqui no Verdade em Cena, eu brinco com os meus alunos, assim, que eu não quero que eles gostem de mim, eu quero que eles sejam bons. E para eles serem bons, às vezes a gente tem que falar algumas verdades. Então eu tento tirar deles, atores iniciantes, esse romantismo da carreira, de pensar, muitas vezes eles falam, como é que eu chego em novela? E pensa sempre no resultado final e não nessa jornada do ator, que muitas vezes ela tem entre safras, tem períodos difíceis na carreira. E eu queria entender um pouquinho de você, como que foi esse seu início de carreira da sua atriz, porque, para quem não sabe, eu conheci Carol em 2005. A gente era da mesma agência, e eu, pelo menos naquela época, me corrija, mas eu acho que você também, eu tinha esse sonho, televisão, chegando de Belo Horizonte em São Paulo, achando que o mundo ia ser lindo, e fui encontrando esses percalços. Então, como que foi você, nesse seu início de carreira, entender essa dificuldade e migrar para a locução, ter a locução como um carro-chefe ou como um complemento na sua profissão? Me conta um pouquinho disso para eu entender. Olha, eu já faço teatro desde os 13 anos, né? Então, quase uma criança fazendo teatro. E eu sempre ouvi que eu precisava ter uma outra atividade profissional para me sustentar. Sempre ouvi, teatro não dá dinheiro, arte você não vai se sustentar só se você for para a televisão e fazer novela. Aí eu falava, bom, então eu vou para a televisão fazer novela, vou tentar pelo menos, né? Então era o grande objetivo da vida. Fiz muitos testes, aí eu comecei a fazer muita publicidade como atriz. Fui fazer faculdade de artes cênicas. Eu estava me preparando assim para ser uma boa atriz e entrar no mercado como atriz. Esse sempre foi o meu objetivo. Aí quando eu estava com 22 anos, mais ou menos, eu fiz um comercial e precisou me dublar, porque mudou o texto. E aí eu fui numa produtora de áudio para dublar o comercial que eu tinha feito. Então ainda era, assim, não era uma dublagem tradicional, né? Eu não dublei alguém, eu me dublei. E ainda assim, do que eu fiquei mais de 10 anos
fazendo de vez em quando. Eu ainda não achava que fosse possível viver só de arte. Então eu Sim. vendi suco de clorofila, eu produzi evento, eu fiz campanha Você vendeu política, o quê de clorofila? suco de clorofila, sim. Olha, fiz de tudo. Porque e vivendo, e feliz, assim, porque eu fazia isso, Aham. e no final de semana eu estava em cartaz com uma peça, eu fazia um teste, então eu estava preenchida. Eu vivi muito tempo assim, porque eu achava que esse era o máximo que eu pudesse chegar, a não ser chamada para fazer uma novela. E Uhum. que aí eu vi os meus amigos sendo chamados. E aí terminava a novela e eles voltavam para estaca zero. Eu falava, gente, mas não é assim que você vai deu um tiro, acertou e vai? Não. É. Né? Tem os ciclos. E aí eu ainda demorei. Foi com 34 anos que eu fui fazer um curso de locução pela primeira vez na vida. E aí eu entendi que eu podia também trabalhar com isso. E aí foi Que um massa. processo assim, de migração até largar todo o resto que não era artístico. E há 7 anos eu vivo só de arte. E aí é a Cara, isso felicidade. que você está falando é muito legal, muito importante, até para quem vai ver a live aqui ao vivo, que é seguidor meu, que é aluno aqui do conteúdo gratuito, ou que está aí com você, que eu estou conhecendo agora as pessoas que seguem você. E uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos é exatamente isso. Quando eu estreiei em televisão minha primeira novela, eu tinha exatamente isso que você falou. Eu falei, poxa, acabou uma novela, agora minha vida está linda, a próxima novela eu sigo. E depois de uma novela para outra, existia um período de entre safras que eu me vi exatamente nesse lugar. Eu falei, cara, parece que eu estou recomeçando. Então isso é legal deixar claro aqui para vocês que o intuito nosso aqui desse bate-papo é mostrar para vocês que estão chegando no mercado, ampliar um pouco esse leque de possibilidades, entender que você tem sim que desejar fazer filmes, séries e novelas, mas entender que se eu pudesse voltar no tempo e corrigir fragilidades no meu início de carreira, seria exatamente essa. Como eu me arrependo, cara, de não ter me dedicado à dublagem, à locução, a aprender a cantar, por exemplo. Aqui em São Paulo a gente tem um leque de teatro musical. Eu sou péssimo cantando, fazer um balé, fazer um sapateado. Então, é muito importante ouvir isso de você, porque eu estava conversando com o Renato Góes, que hoje é protagonista de um monte de coisa na Globo, e a gente falando exatamente isso. Ele falou, cara, eu fiquei 10 anos no Rio fazendo nada. Eu tinha feito uma novela, mas até começar as outras, parecia que eu nunca tinha feito. Então, a locução entra na sua vida meio que num lugar de, meu Deus, o que eu vou fazer? Ou foi meio que hobby e depois foi tomando frente profissional e virando aí talvez uma profissão? Como é que isso foi se concretizar, então, na Caru, atriz que estava ali fazendo teatro, fazendo isso, mas que percebeu, pô, peraí, eu estou vivendo períodos de entre-safra muito grande. Como é que foi essa decisão de fazer isso virar realmente uma profissão? Eu acho que não foi uma decisão muito minha, assim, o mercado mudou. Há mais ou menos 10, 12 anos, o mercado começou a receber vozes mais comuns. A minha voz é muito comum. Nunca ninguém me parou na rua e falou, nossa, que voz é essa? Não é, minha voz é comum. Então, não passava pela minha cabeça que eu poderia ter uma carreira na locução. Só que o mercado do audiovisual mudou. Os comerciais de TV humanizaram a ponto de não querer uma voz tão moldada que é o dono da verdade. Hoje em dia, Uhum. bate-papo. É assim, olha isso aqui que eu comprei. Sabe assim, a Aham. locução é assim, o ator fazendo comercial de TV, quanto mais humano, quanto mais normal ele for, mais ele está trabalhando. Então, com essa mudança do mercado, eu falei, peraí, talvez eu consiga ter espaço. E aí eu tenho uma amiga maravilhosa, chama Simone Clias, e é que ela é uma referência para mim, que ela já estava nesse mercado de locução mais natural, uma fala mais de boa, tal, mais conversado. Eu falei, cara, isso eu sei fazer. E aí, quando eu fiz esse curso de locução, que eu percebi que eu poderia assinar, porque antes eu fiz por muito tempo, só nessa produtora que eu tinha feito a dublagem, eu fazia spot para rádio. Sabe esses spots que é uma conversa de duas pessoas? Ai, amor, Aham. pega a almofada para mim. Eu fazia isso, era essa a minha participação no áudio. E quando eu percebi que dava para assinar, que hoje em dia você tem uma assinatura com uma voz mais tranquila, falando, Livelo, vem pra gente, sei lá, Itaú, feito para Aham. você. É isso. Hoje as pessoas querem essa linguagem. Itaú, feito para você. E não, Itaú, feito para você, como era. Com É essa muito mudança do engraçado, mercado, cara, é muito engraçado te ouvir, porque assim, só um adendo. Gente, para quem não sabe,
A Carol é uma das principais locutoras hoje do Brasil. E toda vez que passa uma publicidade, eu falo, Carol, tá é muito engraçado te escutar dando esses exemplos, porque vem todas as locuções e comerciais que você fez. É muito engraçado te ouvir. E aí, como eu sou atriz, né, começaram a me chamando para coisas que eram mais difíceis para o locutor. Hoje eu já gravo mais, né, mais de tudo. Mas eu entrei sendo a que fazia coisas que o locutor não conseguia. Então eu tenho um comercial que eu fiz que tinha que chorar. Falava aquela música do eu quis dizer, você não quis escutar. E era chorando. Que isso? Eu entrei primeiro nesse lugar da atriz que faz o que o locutor não faz. E aí fui ganhando mais espaço. Então, Cara, hoje em dia, qualquer um pode fazer com uma boa interpretação. Quando a pessoa fala assim, tem uma voz boa. Fala, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa que você falou isso aí, que, cara, é muito massa. Até porque eu quero que você fale do seu curso, que eu sei que você vai falar ainda, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque uma das coisas que eu bato muito na tecla aqui, que eu falo para os meus alunos é, cara, se vocês não quiserem comprar meu curso, estudar comigo, estuda com outra pessoa. Mas entre em cena, pratique. O que vai dar casca para vocês evoluírem é a prática de atuação. E como que, você falando isso agora, me fez gerar essa pergunta. Como que a locução, você falando isso, te ajudou como atriz, ou como ser ator foi tão mais importante para você estar na locução, para vocês que estão aqui entender que, às vezes, a locução, você vai ter um campo muito grande por ser ator, e a locução, eu imagino, vou deixar a Carol explicar, vai corrigir fragilidades que eu vejo de atores iniciantes que não sabem pontuação. O que eu vejo, Carol, de cena, é que a pessoa não sabe que interrogação é interrogação, que ponto é ponto, que exclamação é exclamação, e fica aquele texto cantado. Então, como que foi isso que você está dizendo? Você ser atriz e chegar ali fazendo coisas que os locutores não fazem. Como é que a sua atriz foi mais importante para essa locutora que começou a trabalhar pra caralho? Porque assim, os comerciais, eu comecei, por exemplo, pandemia, né, que deu um boom de locução. As pessoas precisavam de uma voz aconchegante que falasse para as pessoas que estavam em casa. Fique em casa. Então, eu não sou eu, sou eu, Carol, falando, claro, mas assim, qual é o contexto? Eu, por ter os anos de teatro que eu tinha, eu me colocava em situação muito rápido. Então, assim, eu trazia a situação da cena do filme para minha voz muito rápido. E isso foi um treino que, quando eu voltei a fazer o teatro, né, agora que eu estou voltando em cartaz, a construção dos meus personagens é toda a partir da voz. É muito louco, assim. Eu mudei, inclusive, eu, atriz, sou melhor atriz agora, porque eu aprendi a fazer uma coisa com a voz que não precisa da imagem. E quando tem a imagem, fica mais fica mais ligado ainda. Então, quanto melhor ator você se coloca em situação, então eu gravo muito institucional, para que vai passar em evento. Cara, é um telão gigante, 5.000 pessoas. Se você não der isso na voz, pessoal, eu sei que tá todo mundo aqui. Se você não se colocar na situação de um palestrante para 5.000 pessoas, a sua voz não vai aparecer isso. Você não consegue pegar o microfone. Oi, pessoal. Bom, estamos aqui num evento. Não, você tem que se colocar no evento. Então, e a locução pede cada vez mais esse se colocar em situação. Então, atores, é prato cheio para todo mundo que está preparado para a interpretação. Não interessa a voz. Quando falam assim, minha voz é boa para locução, fala, tanto faz a sua voz. Você pode ter qualquer voz. Mas o que você faz com a sua voz, como você comunica, aí matou. Tanto que tem muitos trabalhos que tanto faz, de verdade. Eles só definem se é homem ou mulher, mas não tem um briefing específico. Eu quero uma voz que me passe verdade. Verdade. Verdade se aprende onde? Em cena. Cara, isso é muito legal, que é o que eu bato muito na tecla aqui. Vocês atores que estão aqui têm que entender. Muitas vezes vocês vão ali pro teste, que vocês querem fazer o filme, a série de vocês, querendo agradar, com o texto decorado, entregando uma fragilidade. Quem está ali te analisando quer ver em você uma atitude verdadeira, que você deixa ali sua marca, que ele fala, cara, esse cara é o personagem que eu quero. E a locução me dá a impressão, eu fiz poucas vezes, e todas as poucas vezes que eu fiz, foi nesse lugar que você falou. Tipo, eu gravei um comercial, aí deu merda no áudio, vem cá que tem que dublar. Então eu dublava aquilo que eu fiz, não foi nem mérito meu de fazer locução. E eu senti, quando eu cheguei ali para fazer locução, o quanto difícil era, porque era um universo diferente para mim. Mas ao mesmo tempo eu vi que me ajudava muito a descobrir outros lugares no meu ator que eu não ia.
Então, como que você daria de dica assim, para quem está vendo a gente, que tem esse desejo? Eu falo, galera, ser ator não é só pisar no palco, entrar numa série, não. Vocês ampliarem a capacidade de vocês vai abrir portas. O que você daria de dica assim, para quem está começando, que olhasse, que poderia começar a pensar na locução não só como um lugar de trabalhar como locutor, mas também de enriquecimento, de crescimento como ator mesmo, dentro da sua experiência? Eu acho, Duque, que assim, o artista, ele tem um outro olhar para o mundo, né? A gente deveria ter um olhar diferente, assim. O nosso material de aprendizado, ele está aí, ele está no cotidiano. E o mundo do áudio, o mundo da locução, ele também é muito cotidiano. A gente não vai fazer, e eu falo no meu curso, a gente não vai fazer no áudio a intensidade que o teatro às vezes tem. Você não vai fazer um Édipo furando os seus... Assim, não tem isso. É o cotidiano. Então, Sim. se você se prepara para personagens mais densos no teatro, você está pronto para fazer as coisas na locução. E aí não que seja fácil, tá? Eu já chamei vários amigos atores de teatro para gravar aqui comigo e tem muita dificuldade, porque é treino. A gente não está acostumado a se ouvir, a colocar a voz. Por isso que é o que você falou, tem que estudar. Do nada não vai vir. A linguagem, Uhum. ela tem que ser adaptada. Se você é um bom ator, você vai ser um bom locutor, mas você tem que saber adaptar. Então, acho que é Sim. estudar. Estudar as E me, variações. e me explica uma coisa que eu fui fuçar suas coisas hoje para ver um pouco mais. Eu vi um vídeo seu que eu achei muito bom, Hum. que coincide com o que eu soltei uns 2 dias atrás, que me incomoda muito o ator que fala assim, você está feliz? E aí ele canta o texto dramaturgicamente na cena e não consegue sair deste lugar. E você pontuou, às vezes a pergunta é para baixo, você está feliz? Uhum. E trabalhar isso na locução talvez ajude o ator a perceber mais esse estudo de texto, porque eu vejo essa fragilidade em quem está começando. Então me explica um pouquinho aí, eu queria até que você falasse do seu curso, me explicasse um pouco como que a locução ajuda a gente, ator, a entender esse processo de estudo de texto, porque eu falei, cara, ela soube explicar, você foi tão cirúrgica na sua explicação, que eu falei, eu devia ter feito o curso dela para explicar esse cantado no texto. Me fala um pouquinho disso. Eu sou muito objetiva, assim, o curso ele é Tá, um curso curto, ele é objetivo, porque eu trabalho assim, 50% do que eu faço é razão, é racional, é técnica, é estudar tecnicamente, por exemplo, um trabalho. E os tá. outros 50% é a minha emoção. Peraí que a minha cachorrinha bunda fina quer sair do estúdio, só um minutinho, eu vou abrir aqui pra ela. Vai lá, estou igual meus gatos. Ó, e Ai, vocês que meu estão Deus. aqui, por que é importante vocês entenderem isso que a Carol está dizendo? Eu quero que vocês prestem atenção, porque a Carol vai mostrar e vai falar uma coisa que ela está no mercado de trabalho e foi descobrindo isso numa jornada. Por isso que eu falo, vocês que estão aqui no conteúdo gratuito, tudo que eu divido com vocês aqui são situações que eu aprendi dentro de um set, fazendo novela, fazendo filmes, fazendo séries, e divido com vocês aqui no gratuito. Então, o curso da Carol vai ajudar vocês no lugar também de quem está no mercado de trabalho. Isso eu falo para vocês, quando vocês forem buscar um curso, procure uma pessoa igual a Carol que você veja no mercado de trabalho, porque o que tem de gente com olhar acadêmico, que acha que sabe isso e aquilo para ensinar, e você vai ver mais atrapalha. Então é muito legal, eu quero que você explique, fale isso, Carol, e fale um pouquinho também como é que a gente faz para quem quiser. Tem muito ator que segue o Verdade em Cena aqui, que tem essa vontade de ser dublador, de ser locutor. Como é que faz para, se quiser achar seu curso? Me explica um pouquinho, porque eu queria entender também. Tá. Então, quando eu decidi fazer o curso, foi justamente porque eu entendi que esse 50% técnico, e, por exemplo, eu tenho um módulo no curso que fala sobre interpretação. Eu não Tá. tenho como, num curso online de meia hora, 40 minutos que tem essa aula, passar os 30 anos de teatro que eu tenho. Claro que não. Mas, tecnicamente, eu divido um texto para você analisar em energia, ritmo e timbre. Se você tiver consciência dessas três variações, então o que é o timbre? Um timbre mais agudo, um timbre médio, um timbre grave. É a forma como você coloca a sua voz e ela vai. Como que você faz isso? Abaixa, levanta a laringe, é uma coisa técnica. Ritmo. Qual é a cadência do texto? É mais lento, é mais médio, é mais acelerado? Mas, Energia, uma energia mais de boa, intimista, uma energia mais média, uma energia mais para fora. E quando você tecnicamente analisa esses três elementos e vai fazendo combinações, então eu vou fazer um texto lento,
num timbre grave, mas com muita energia. Aí depois você treina outra coisa. Sabe assim, você vai fazendo essas análises para ganhar repertório. E isso para o teatro me ajudou muito, porque muitas vezes um texto, quando ele é longo, ele fica chato de ouvir, porque você manteve o ritmo, manteve a energia e manteve o timbre. Então, tecnicamente, eu percebi que dava para ensinar num curso online para as pessoas treinarem isso. E aí tem um monte de exemplos, eu coloco inclusive processos de gravação de trabalhos meus que as pessoas veem na TV, e fala assim, gente, mas como é que chegou nisso? Ah, o meu teste, no teste eu mandei essas opções. Aí a direção escolheu uma, mas pediu para mudar alguma coisa. E eu mostro do começo ao fim esse bastidor do mundo do áudio. Porque senão a gente vê na televisão e acha que, primeiro, que é inacessível. Fazer um comercial de TV nacional, você acha que é impossível. E não é. Todo mundo é capaz de fazer. Então, assim, quando eu descobri que eu dava para ensinar tecnicamente pelo menos esses 50% e os outros 50% que tem a ver com as suas emoções, com as suas vivências, com a sua entrega, aí é de cada um. E por isso que a gente tem níveis diferentes de entrega. Mas com os 50% preparados e estudados, você já consegue ter um nível para trabalhar profissionalmente. Então, por isso que eu decidi fazer o curso, assim, porque eu percebi que dava para ensinar. Mas, muito massa. Eu tenho aqui no canal do YouTube, no Instagram, eu tenho um evento gratuito às vezes, que chama Desafio 30 Dias, onde eu convido os atores que estão aqui no gratuito, eles mandam cena e eu analiso. E uma das coisas que eu mais vejo de fragilidades na repetição é exatamente esse lugar que o ator não percebe que ele está fazendo a mesma cena, o mesmo molde do ator, a escolha dele de entrar em cena é a mesma, independente do conflito que ele está ali recebendo da cena. E eu falo, cara, isso é uma das maiores fragilidades. Então, te ouvindo, eu acho que o seu curso de locução, por exemplo, ele é um complemento também para quem quer trabalhar como ator, porque vai ampliar esse olhar de você, às vezes, ter pontos cegos na sua atuação que você não consegue mudar esse processo de entrar em cena, porque eu vejo muito esse molde. E aí me tira uma dúvida, que é dúvida mesmo. Eu bato muito na tecla aqui com os meus alunos, que o ator tem que ter a obrigação de ler o texto uma vez e entrar em cena após a primeira leitura, porque isso vai acontecer nos testes de cinema, então eu trabalho muito com eles isso de entrar em cena de primeira. Como que funciona isso na locução? Existe essa situação de você, Carol, vem aqui, faz a locução agora, te manda, toma o brief, ou você tem um tempo mais de preparação? Como é que funciona essa abordagem do teste até o resultado final? Como é que funciona isso? É muito particular, né? O que eu gosto de fazer no meu trabalho é já fazer a primeira leitura gravando. Porque numa primeira leitura eu tenho tempo para eu poder compreender aquele texto, eu dou uma pausa, eu dou um respiro. Porque se eu compreender o texto, o meu interlocutor vai compreender também. Então eu já gravo, eu já faço gravando. É muito difícil, mas acontece a gente ter gravações dirigidas. Então a pessoa me manda o texto e vem me gravar, vem online, ela me dirige. E às vezes o texto aparece na hora também. Então, às vezes você já tem que fazer valendo com o cliente olhando para sua cara. Acontece. Mas, normalmente é uma bolha. Normalmente você faz o seu processo. E no meu processo eu gosto de fazer já essa leitura gravando, porque às vezes eu nem é a opção que eu vou mandar para o cliente. Mas me ajuda a pontuar. Por quê? Depois da 10ª leitura... Porque é isso, né? O que a gente estuda? A gente estuda para repetir com verdade. Porque fazer uma primeira leitura bem feita, muitas pessoas são capazes de fazer. Mas e repetir? Ah, peraí, aqui... E por isso que vem o racional. Nessa hora que funcionou essa pausa, aí eu vou mudar o ritmo daqui, porque tem uma fala importante, vou pontuar essa palavra e vou deixar essa daqui no ar. Vou jogar, sabe assim, vou fazer uma interpretação solta. Pronto. Ah, vou fazer uma outra opção. Não, nessa outra opção eu vou mudar tudo. Eu vou fazer outra pausa em outro lugar. Então, a técnica ajuda a gente nisso. Mas é um processo muito individual. Cada locutor tem uma forma de fazer. Essa é a minha e é o que eu passo para os meus alunos, porque é o que funciona para mim. E o funciona para o mercado. É isso, assim, o que eu falo pra galera, que o que eu ensino pra eles é o que eu aprendi, né? Eu brinco que o SET foi minha escola. Então, tudo que eu divido é o que funcionou pra mim, o que eu aprendi e o que eu vejo os colegas fazendo. E me diz uma coisa, pra vocês que seguem o Verdade em Cena, eu já falei pra vocês, se vocês não sentarem a bunda na cadeira e estudar, não vai cair por milagre nenhum processo de evolução. Se vocês assistirem essa live e desligarem pra Netflix,
não vai ter na hora do teste um milagre que vai trazer alguma qualidade na cena de vocês. Então, cara, eu quero que você fale uma coisa que você falou aí do silêncio, porque aqui no Verdade em Cena, eu trabalho com eles 5 passos que todo ator tem que dominar. Que o primeiro passo é o entendimento de cena, o segundo passo é a escutativa, o terceiro passo personagem, o quarto passo objetivo e o quinto passo o silêncio. Eu falo para eles que o silêncio é tão importante quanto um texto bem falado. E que muitas vezes o ator iniciante não sabe oferecer esse silêncio. Né? Ele aperta o play e sai falando o texto igual, sei lá, parece que está numa pista de Fórmula 1. Como é que você vê isso na locução? Ah, gente, olha quem está ali. Deixa eu falar, aparece aí, é o Franco. Ó, deixa eu falar uma coisa. Esse rapaz aqui, ó, para quem não lembra dele, em 1670 ele era galã das novelas do SBT. Nunca fui. Brasil não me descobriu. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. A última vez que eu fui assistir um jogo de futebol foi com você no Palestra Itália. Você lembra disso? Eu lembro. Foi a última vez que você foi? Foi a última vez que eu fui, cara. Caraca, não vai mais não, então. Nossa amizade tá péssima. Tá dando sorte, não vai não. Não vai mais não, pelo amor de Deus. Beijo. Aqui, ó, isso que é massa que eu tô falando para as pessoas, de você fazer de primeira e pegar situações que estão ali acontecendo na hora e trazer para a cena sem te fragilizar. No meio do nosso assunto importante aqui, o Fran apareceu, pum, eu trago ele para a cena e devolvo com verdade, porque quando você tem um entendimento apropriado do que você quer entregar, não importa o que aconteça ali na hora do set. E é isso que eu falo para vocês que estão aqui no Verdade em Cena. Vocês têm que ser capazes de ter escutativa para na hora que o diretor der alguma informação nova ou aparecer algo novo no set, vocês pegarem isso e entregar como verdade, que foi o que aconteceu aqui. Então, só voltando um pouquinho, Carol, como é que você pensa nessa situação do silêncio para a locução, ou desse respiro? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque você falou e eu achei tão importante que é uma das coisas que eu bato muito na tecla aqui no Verdade em Cena. Fala um pouquinho. Na locução, assim, a gente tem uma questão do tempo, que ele é soberano. Então, uma marca contratou 15 segundos para dar aquele recado. Ou 30 segundos, ou 1 minuto. Então, a gente precisa conseguir manter a verdade no tempo que é proposto. É um pouco o que a gente tem que se adaptar a isso. Então, por que eu gosto de fazer essa primeira leitura já gravando? Porque às vezes eu dou uma pausa num lugar que aquele tempo para mim é importante, mas eu não tenho esse tempo final. Mas eu quero passar no teste. E eu falo no meu curso, o passar no teste é a coisa mais importante do processo todo. Porque depois que o job é seu, se no final o diretor cortar aquela pausa que para você era super importante, mas para o filme não é possível, paciência. Então, eu dou as pausas, eu dou toda a intenção no teste, eu faço o melhor possível, sem pensar no tempo. E depois eu tenho que me adequar. Então, às vezes, a peça final, ela nem é tão verdadeira quanto eu gostaria ou quanto eu imaginaria. Mas eu estou a serviço de um produto. Né? A minha voz ela é para vender, normalmente é para vender um produto ou comunicar uma ação. Então, mas aí depende, quando o cliente já faz um texto, agência, né, um texto que prevê essa pausa, o filme, a publicidade, ela ganha uma verdade, mas não é sempre. Então a gente tem que aprender a fazer de verdade e comprimir no tempo possível. É um desafio. Isso que é massa, que vocês precisam entender que eu falo que nem sempre vocês vão entregar o silêncio muito dilatado em todas as cenas. Vai depender do processo que vocês estão vivendo. Mas o que vocês não podem, como ator ou como locutor, é quando eu tenho que oferecer isso ser algo difícil para mim e quando eu não tenho que oferecer ser algo difícil. Você tem que ter capacidade de entregar com verdade ou silêncio ou quando não tiver que oferecer. Se você não dominar isso, você vai entregar um resultado sempre frágil. E, minha amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tá? Como é que a gente acha seu curso, assim? A galera que está aqui no Verdade em Cena e quer fazer dublagem, eu vou abrir as perguntas aqui. Me fala como que a gente acha o seu curso. Vai abrindo que o pessoal vai falando alguma coisa. Tá. Então, ó, galera, quem quiser mandar mensagem, perguntar agora sobre o curso, sobre locução, enfim, tire dúvida agora que é com vocês. Tem algumas aqui já que eu vou colocar. Temos alunos, estou vendo já aqui. Marçal, que legal. Ó, e se aparecer pergunta aí, cara, pode ler, me ajuda, porque às vezes eu com óculos, aos 40,
tem hora que eu não enxergo. Tá bom. A idade tem hora que nessas horas me mostra que eu já não sou mais aquele jovem. Te compreendo perfeitamente. Ó, o curso, eu abri uma primeira turma no final de maio. São aulas gravadas. Tem 5 horas de um conteúdo inicial que faz todo o caminho do mundo do áudio. Desde você se descobrir como artista, as suas habilidades, porque você tem que se apresentar para o cliente, ter um material de apresentação, fazer um teste, passar. Tem todo um caminho. Eu passo tudo isso. E essa primeira turma, eu tive aulas ao vivo sobre vários temas que também já estão na plataforma para quem adquirir a turma 2. E aí, do que acontece uma coisa que eu acredito muito, que é no coletivo. Eu vim de teatro, eu sou do grupo. Eu não quero estar no topo e sozinha. Eu quero olhar para o lado e estar todo mundo junto. Então, assim, eu primeiro comecei a compartilhar vários conteúdos no Instagram, porque eu acredito nisso. Podem me perguntar, não precisa ser aluno para tirar uma dúvida. Eu estou aqui disponível, eu quero poder compartilhar. Porque quando eu entrei no mundo do áudio, eu não sabia nada, não sabia quanto ganhava. Hoje eu disponibilizo para todo mundo que me manda a minha tabela de valores. Então, a pessoa não sabe quanto eu vou cobrar. Qual é a sua régua? Né? Então, para qualquer pessoa pode me perguntar, que eu falo que eu acho que a gente tem que melhorar como mercado. Tem pessoas que cobram um valor muito diferente do outro, e isso é ruim para todo mundo. Então, né, vamos tentar um ajudar o outro. E aí, deixa eu falar uma coisa para a galera que está aqui, ou os alunos aqui do Verdade em Cena e tal. O que acontece? A Carol falou uma coisa muito legal. Ela compartilha o conhecimento dela nos Instagram, com os alunos dela, que é um pouco da essência aqui do Verdade em Cena. Tem 4 anos que eu estou aqui no online, e tem 1 ano e 3 meses que eu dou aula toda terça-feira gratuita. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui do Verdade em Cena é ajudar vocês, dividir o que a gente aprendeu com vocês, para vocês errarem menos. Então, vocês que estão ouvindo aqui, prestem atenção no que eu vou te dizer. Cuidado com esses cursos que vocês veem produtor de elenco, que não vai chamar vocês para novela oferecendo curso, aí você paga porque você quer ver o produtor de elenco, aí você vê o diretor que não vai te chamar nunca para a novela dele, aí você vai lá pagar um curso enorme porque você acha que é o diretor da novela. Cuidado com esses cursos de dublagem e locução das pessoas que não estão no mercado de trabalho, que não vão te ajudar e estão apenas criando um cursinho meia boca ali para ganhar uma grana. Então preste atenção nisso, você está tendo a oportunidade aqui de escutar uma pessoa que está no mercado de trabalho. Se você for olhar as locuções hoje no ar, sei lá, 80% eu acho que é a Carol, porque toda hora que passa o comercial eu falo, Carol, olha aqui, olha ela aqui. Eu fico assim, muito massa. Então, quem quiser, acha onde? No Instagram? Eu tenho um site, né, que é o caminhosdavoz.com, que é onde tem um carrinho para comprar efetivamente. Tem muito conteúdo no Instagram que eu disponibilizo. Eu não vivo de curso. Tanto que eu demorei para achar que era a hora, porque eu falava assim, não, mas eu trabalho muito. Quando eu trabalhar menos, aí eu dou curso. Só que eu acredito muito no universo. Eu falei, olha o que eu tô falando pro universo. Me dê menos trabalho para eu poder dar curso. Aí eu falei, não, eu vou dar conta. Meus filhos já estão um pouquinho maiores, eu não tenho mais que ficar acompanhando. Coloquei meus pais para acompanhar online a lição de casa deles. Então eu tô dando conta de ter o curso e continuar. Hoje, assim, eu gravei o dia inteiro. Eu tinha que fazer umas coisas do curso, né? De umas aulas que a gente vai ter. Vou ter que fazer mais tarde, depois da nossa live. Então, eu tô dando conta mesmo, trabalhando bastante, porque é o que eu gosto. Se eu só desse aula e ter esse curso, assim, ele tá me trazendo um prazer que eu não imaginaria que fosse ser assim. Você me falou isso, né? Quando você começou a dar aula, que assim, é um prazer enorme, é muito. Porque a gente aprende, né? Eu falo com meus alunos, eu aprendo mais com eles do que sozinho. Porque, por exemplo, eu estou com 50 alunos agora. Cada um tem uma fragilidade. Então eu vou vendo no erro dos meus alunos ou nas fragilidades dele e falo, isso aqui também eu não posso fazer. E às vezes eles têm situações frágeis que eu nem tinha pensado, que eu tenho que pensar como que eu crio uma aula para ajudar ele a corrigir essa fragilidade. Então a gente cresce, eu aprendo pra caralho com os meus alunos. Muito. A Ju tá falando aqui que ela é minha aluna, ela faz publicidade bastante, né, Ju? Ela é atriz, falou que o curso ajudou. O Cauã, não sei se você acha que é Cauã, tá falando que vai abricando. Então, Cauã, eu fiz assim, o curso, a turma 2, eu vou abrir dia 21 de setembro. Que é daqui a um tempo. Mas eu falei com uma amiga, numeróloga, e ela falou assim, porque eu falei, tem tanta gente me pedindo para já entrar, para já assistir os conteúdos. Então eu abri o carrinho ontem e vou deixar até hoje, inclusive por conta da sua live, eu falei, vou deixar para quem mais quiser entrar.
E é um curso, como eu não vivo disso, assim, faz parte da minha vida, mas não é a minha vida, é um curso acessível. A Hotmart divide em 12 meses, assim, eu vejo outros cursos de locução que são muito mais caros que o meu, e eu acho que é digno, é justo, tá? Cada um sabe o lugar que tem que estar. Mas eu quero coletivo, eu quero que mais pessoas tenham acesso e todo mundo fique num nível bacana e cresça junto, porque tem mercado para todo mundo. Cada dia aparece uma mídia nova. Então, como eu vejo que tem mercado, as pessoas precisam de vozes novas. Hoje, uma produtora que eu indiquei os meus alunos, ela me mandou um áudio. Poderia até colocar, mas enfim. Ela assim, é muito gostoso ouvir vozes novas, a gente está precisando, porque tem muito mercado crescendo. Tem podcast, tem YouTube, tem várias mídias digitais, tem dentro de elevador, tem em evento, tem dentro do supermercado. Toda hora você ouve uma voz. Então, o mercado tem espaço, venham. E os atores, assim, já vêm com uma mais preparação do que alguém que não tem essa preparação. Então, e o Cauã que está aí, o Cauã, inclusive, dá um abraço. O Cauã faz parte lá do meu grupo fechado de estudo. O Júlio, que está aqui também, faz parte do meu grupo fechado. E Carol, responde uma pergunta que mandaram aqui, porque muita gente chegou depois e que eu acho que é legal, já que você está falando do curso, responder essa pergunta, que você falou sobre isso, mas talvez seja legal reforçar. Ó, precisa ter uma voz linda como a sua para trabalhar com locução? Responde essa pergunta aí, que você falou um pouquinho, mas é legal reforçar isso. Eu agradeço a voz linda, mas não, minha voz é super comum, é que eu sei colocar ela. Eu falei pro Duque no começo, assim, nunca ninguém perguntou para mim, nossa, que voz, assim, a minha voz é super comum, e eu acho que é por isso que funciona, porque eu sei colocar ela de um jeito. Ele tá falando, né, que ele vê muitas propagandas minhas. Tem propagandas que eu faço que ninguém me reconhece. Eu adoro, porque eu faço de um jeito que ninguém me reconhece. E outras que os meus amigos sabem que sou eu. Então, a voz, como ela é... Mas, ó, eu posso falar isso. Quando eu entrei no seu Instagram, eu falei, gente, não sabia que era sua voz nesse comercial, não. Isso é muito legal. Seu poder de conseguir trabalhar a voz é muito legal. Então, você ter uma voz bacana, uma voz legal, é legal, mas assim, não é fundamental. E se você só tiver uma voz legal e não souber trabalhar com ela, você vai se limitar num mercado muito pequeno. Quanto mais você souber trabalhar com ela, melhor você vai conseguir alcançar no mercado. Sim. Galera, então... O Carlos está perguntando aqui sobre a tal da IA, do mundo da voz profissional. Posso responder? Claro, eu não faço nem ideia de como responder. Carlos, o que eu estou imaginando? Eu tenho recebido alguns clientes que me mandam voz guia de inteligência artificial. E eu já mostrei no curso um áudio que eu recebi e é bom, não é ruim. Você percebe uma coisa um pouco mecânica, mas assim, para um cliente que não está muito preocupado com a verdade da sua fala, ele vai comprar a inteligência artificial. Para o cliente que quer uma coisa mais personalizada e mais humana, nunca vai trocar. Eu estava até fazendo uma reunião com o Clube da Voz, que eu sou do Clube da Voz, que é uma associação de locutores do Brasil. E aí eu estava no meio da reunião e o diretor mandou lá, a produtora mandou, olha, eles querem que você refaça, porque agora eles querem uma locução um pouco mais apaixonada. E aí eu falei, chupa, Iá! Quando que uma inteligência artificial vai fazer uma locução mais apaixonada? Quando que ela vai entender a hora do silêncio, a hora da pausa, a hora da energia diferente? Então, assim, eu não me preocupo. O que eu falo para os meus alunos tem que ficar melhor que a inteligência artificial, que não é ruim. Ou seja, tem que estudar e fica bom. Aí, não me preocupa. Não tem mercado para... Quem quiser trabalhar com inteligência artificial vai trabalhar, mas o mercado é muito amplo. Tem uma pergunta aqui, escuto alto demais e falo baixo? Ai, cara, eu dou muita risada com os meus alunos. Muito Tem gente bom. que é muito doido. Esse é o meu maior desafio. Será que locução vai me ajudar? Locução vai ajudar essa pessoa que escuta alto demais e fala baixo? Eu acho que o treino da escuta vai ajudar e muito, porque a gente começa a prestar atenção em coisas que a gente não prestava. É igual aquilo, né? Quando você está em época de vestibular, tudo é vestibular. Quando você está grávido, só vê mulher grávida. Então, quando você começa a trabalhar e setorizar, então você é ator, mas você está prestando atenção na voz, no que está sendo falado. Aí o seu ouvido faz assim, ó, plim! E você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Então, você vai equilibrar isso daí. Você vai perceber se você está falando alto, se você está ouvindo baixo ou o contrário. E tem gente perguntando, qual é o seu Instagram? Porque as pessoas estão querendo ir lá.
Fala de novo, desculpa, eu falei em cima. Voz Carvalho, V-O-Z Carvalho. Não é o meu Voz. nome, que é Carô Carvalho, mas é Voz Carvalho e o curso chama Caminhos da Voz. Que ó, alguém galera, falou aí que gosta de numerologia. Caminhos da Voz, ela foi estudado. Minha amiga numerologia. É o Júlio. O Júlio é meu aluno lá do grupo fechado. Se você vender o curso e tiver alguma coisa azul, certeza que ele entra. Porque eu nunca vi uma pessoa que está comigo há 200 anos e tudo que ele faz é azul. A blusa é azul, o fundo é azul. Júlio, então, assim, seu curso é azul. Estou com você. Ó, vou falar. Acreditando ou não, vou falar uma coisa aqui. Com 34 anos, eu resolvi fazer o meu primeiro curso de locução. E foi a primeira vez que eu ouvi o que a minha amiga numeróloga me falava desde sempre. Eu usava o nome Caru. E ela falava, Caru é queda. Pra que você vai usar isso? Eu, não, mas é minha identidade, eu sou Caru. Quando eu fiz 34 anos, eu usei Carô no certificado do meu curso de locução. E a minha vida mudou. Pausa dramática. O Júlio vai entrar. Júlio, pausa dramática. Olha isso. Hoje eu já era atriz, eu já fazia tudo, mas eu não ganhava dinheiro, eu não me sustentava disso. E quando eu resolvi usar Carô Carvalho, a vida mudou. Então eu não desconfio de mais nada. Neste momento que você está dizendo isso, o Júlio está em lágrimas. Ao fundo toca esse toquinho. Maravilhoso. Galera, então eu quero deixar aqui para a gente ir encerrando. Eu quero muito agradecer você, minha amiga, e dizer que vocês que estão aqui no Verdade em Cena querem começar a evoluir como ator e sair desse lugar de ficar no romantismo achando que a profissão é essa maravilha, abra um leque de possibilidades do seu mercado de trabalho. E a locução não só é um lugar que você vai trabalhar bastante, porque o mercado hoje está aí, mas vai te ajudar também a melhorar o seu material humano, que é o seu ator que você tem que se dedicar. Então é importante, tá? Não deixe de ir lá conhecer o curso, seguem a Carol, conheçam lá o curso dela que vai ser massa. O que eu gosto muito também sobre essa vida do áudio é que a gente consegue ir atrás das coisas. Quando eu era atriz de teatro apenas, eu continuo fazendo teatro, tá tudo certo, adoro, faço show. Uma coisa não impede a outra, né? Nada, eu faço no sábado à noite, não vão me ligar para fazer uma locução. E se me ligarem, eu tô com o meu microfone no camarim, não tem problema nenhum. Mas, com o meu tempo livre, digamos assim, você vai atrás de trabalho. Como que assim, é difícil você ir atrás de uma novela? Ou, assim, né? A novela existe, você se adequa. O filme existe, você se adequa. A locução ela é tão ampla e tem tanto mercado que você não tem tempo livre. Eu nem sei ligar a televisão da minha casa. Porque eu não vejo os trabalhos que eu faço. No meu tempo livre, eu vou atrás de mais trabalho. Então, e eu amo o que eu faço, eu estou super feliz e super grata. E deixa eu te perguntar uma coisa, até que fica de dúvida, que eu sempre recebo essa pergunta aqui, do tal do DRT. Para você ser locutor ou começar a trabalhar, existe esse registro profissional que você tem que ter ou não? Como é que é esse lugar para você começar a trabalhar? A lei não exige nenhum registro. Caramba. Então, muitos estudantes de teatro que ainda estão treinando para tirar o seu DRT já podem trabalhar tranquilamente. Não precisa de DRT. E é legal você falar que você é ator, porque o pessoal recebe bem, mas também, se você não for, também tá tudo certo. Eles vão avaliar o seu material. É isso. 2 dicas, tá? Primeiro, lembrando que as inscrições do curso da Carol só vai até hoje. Então, você que está vendo aqui, vai lá assistir. Segundo... Depois, dia 21 de setembro. Aí vai vir, mas... depois de setembro. Não, mas hoje encerra qual? Pera, explica de novo. Eu mesmo. A turma 2, que vai ser lançada dia 21 de setembro, eu fiz um lançamento relâmpago. Você abriu um pouquinho antes. Só para o pessoal já ir assistindo o conteúdo. Porque, assim, gente, é a hora de estudar para trabalhar ainda esse ano, né? A gente quer ainda ter um bom Natal. Sim. E a segunda dica. Vocês muitas vezes me mandam mensagem assim, Tuque, nossa, cadastrei nas plataformas, ninguém me chama. Isso e aquilo. Vocês aceitam um lugar de vitimismo, de sofrimento, de reclamações, quando muitas vezes você tem que entender que o poder está na sua mão. Você tem que sair do lugar do mercado, de esperar convite, se você que abra as suas portas. E a Carol falou uma coisa legal, a locução, ela te permite isso, você ter uma opção a mais de trabalho, mas você correr atrás, sem ficar esperando ninguém bater na sua porta. Isso é importante para você, principalmente se você está começando. Se eu pudesse voltar atrás, cara, eu estou com 40 anos hoje, cheguei em São Paulo em 2005, eu gostaria de poder falar com o Gustavo, velho,
Aproveite que você está aqui em São Paulo. Quantas vezes eu fiquei 4, 5 meses sem fazer nada? Eu poderia ter feito um curso de locução, um curso de dublagem, essa coisa sapateado, canto. Então, assim, vocês que estão começando agora, quanto mais vocês ampliarem o leque do seu ator, mais oportunidades vocês vão ter no mercado de trabalho. E a gente Dito isso, Carol, para a gente fechar... Dudu, só para falar assim, a gente vai trabalhar a vida inteira. Tudo bem você começar agora, a qualquer época. Uhum. A gente tem muitos anos de trabalho. Eu tô com 43 e eu gravo coisas de adolescente, que a minha voz é uma voz um pouco mais jovem, eu coloco ela no lugar. Mas eu também faço uma voz mais madura. Então, a gente vai trabalhar a vida inteira. Começa agora. Se não começou antes, começa agora. Tá tudo certo. Sim. É isso, minha amiga. Show de bola. Se você pudesse, pra gente fechar aqui, eu sempre faço isso quando tenho amigos aqui que já estão no mercado de trabalho. Se você pudesse dar uma dica, porque o Verdade em Cena ele foca muito em ajudar ator iniciante a sair do zero e começar a entrar em cena como esse ator experiente. Qual dica que você daria para quem está começando? Seja um erro que você cometeu, ou um acerto que você olha hoje e fala, putz, isso aqui me ajudou muito. Que dica que você daria para quem está vendo a gente agora? Eu acho que se eu soubesse que eu chegaria aonde eu cheguei, eu teria tido mais entusiasmo, porque eu acho que às vezes faltou para mim saber que era possível não estar na novela, como eu nunca estive, e viver disso. Se eu soubesse disso, como algumas pessoas estão sabendo hoje, ou, né, já estão vivendo isso, de acreditar que é possível e ir atrás, cada dia mais um pouco. Porque eu nunca imaginei, por exemplo, que eu pudesse ganhar o que eu ganho hoje. Assim, é uma alegria, uma gratidão enorme, tão grande. E se eu tivesse começado 10 anos antes, teria sido diferente. Tudo bem, Sim. cada coisa no seu tempo, mas o que eu falo é, se é a sua vontade, e não é fácil, e não é rápido, mas é possível. Eu não conheço uma pessoa que estudou, que se preparou, que se dedicou e não conseguiu avançar. Pode ser que você não chegue num lugar suprassumo, mas avançar todo mundo é capaz de fazer. Então é aquele ditado clichê, não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo, porque vai dar. Sim. Se você escolheu viver de arte, isso já é um fardo na sua vida, você não vai fugir disso. A gente que é artista não consegue viver sem a arte. Então vamos buscar caminhos para viver com dignidade, para ter uma vida bacana e não ficar só no perrengue de depender dos outros, vai atrás. E você, isso que você está dizendo, assim, te dá uma estabilidade ao ponto de, às vezes, te ajuda até a aceitar convites ou focar em convite do seu ator artisticamente interessante, do que, às vezes, igual aconteceu no início de carreira, você aceitar qualquer coisa porque te dá uma grana e você tem que pagar ali. Então, isso também te ajuda até a fazer boas escolhas na sua carreira, porque é uma das coisas que eu pontuo muito para os meus alunos. O ator tem que saber falar não. Esse planejamento de carreira, se você aceita qualquer coisa porque dá uma grana, vai te atrapalhar muito. Então, isso é muito importante, né? Se eu tivesse pensado nisso quando eu cheguei em São Paulo, eu também imagino que se eu pudesse ter tido essa oportunidade financeira de uma outra forma, teria me ajudado muito, assim. Quantos períodos de entre-safra a gente vive sozinho, né? Muito massa. Tá? Ó, tem uma aluna seu falando, façam inscrições para o curso dela, que é maravilhoso. Meus alunos são muito... Reforçando a dica, galera, vá lá no Instagram, dá uma olhada no curso, porque faz muita diferença para você que está começando e vai te ajudar bastante. Minha amiga, quero te agradecer de novo. Prometi para você que seria 30 minutos, mas já passamos e muito. Mas foi muito legal. E apesar que o seu marido entrou com essa blusa do Palmeiras ridícula na live, ele tá indo e aí pela amizade... É o quê? Ele tá indo pro jogo agora, eu acho. Aí, é verdade. Hoje tem Atlético e Palmeiras. Tomara que o Palmeiras perca. Não! Faz isso não, ele volta de mau humor. Volta chateado. Volta arrasado. Ó, mana, oi, mana querida. Amanhã a gente se vê, a gente tem ensaio. Muita gente legal aqui. Então, quero agradecer todo mundo que veio, que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado. Para quem não sabe, as lives ficam salvas aqui no Instagram ou no canal do YouTube do Verdade em Cena. Então, quem chegou depois e não assistiu, volta, assiste desde o início, porque está muito legal. Tem muitas dicas legais para vocês, principalmente que querem trabalhar com locução. Minha amiga, muito obrigado, viu? Fiquei super feliz. Obrigada, pessoal, pela companhia, pelas perguntas e vamos que vamos. Obrigada, Du, que arrasa. Beijo, gente. Até mais. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.